para a apresentação, Ctrl N, Ctrl N, a gente vai abrir Colab, pronto. Novo notebook, tá. Então, assim, a gente mostrou várias coisas, conversei com vocês várias paradas, né, do Flask, pô, bem bacana e tudo, né? E eu queria falar para vocês que saiu a versão 2.0 do Flask, que eles têm umas coisas muito legais, do tipo, né? Lembra quando a gente botava app.route, né? E botava a rota e botava os métodos, tipo post e get? Então, olha só, na versão 2.0 do Flask, que saiu recentemente, agora você tem um decorador app.post e um decorador app.get, que são decoradores que você pode usar dentro da tua função sem que você precise, né, decorar uma linha mais. Então, a sintaxe, apesar de eu achar que ficou um pouquinho mais verbosa, ela ficou muito mais simples de você mostrar e de fazer as coisas, né? Para o azar de vocês, isso surgiu durante a gente estava tendo curso, então a gente mostrou a versão 1.0, né, a 1 ponto alguma coisa. Então, isso é um negócio, eu vou colocar para vocês lá no Classroom um vídeo, né, justamente sobre isso, explicando essas coisas, né, colocando essas coisas para vocês, né, e o vídeo, que inclusive o vídeo é do próprio Miguel Greenberg, né, o cara que fez o tutorial do Flask. Então, acho que vai ser uma coisa bem legal, bem bacana da gente, né, ter isso, brincar com esse tipo de coisa, tá bom? Então, eu queria mostrar para vocês hoje o que vocês acharam dos trabalhos antes de eu começar a aula propriamente dita. Dos trabalhos, tipo assim, em si, deles... E o que vocês acharam de fazer? Eu achei difícil, né? Desafiador, só que foi bem maneiro de passar, né, por esses obstáculos, assim, sabe? Foi legal. Curti. Mas vocês se sentem programadores melhores do que vocês eram no começo do curso, ou é a mesma coisa? Mais experientes, definitivamente. Depois, assim, vocês se sentem mais capazes de fazer coisas agora? Pô, com certeza. A minha compreensão de código aumentou bastante. Sobre um monte de coisa mesmo. Saber o que cada parte do código faz, saber como tudo fica junto, como você tem que fazer modularização e testar o código. Tudo, sabe? Enriqueceu muito. Que bom. É isso que eu queria mesmo, né? Essa expectativa é isso que a gente quer. O que eu vou fazer hoje? Então, o que eu vou fazer com vocês a partir de agora? Eu acho que essa parte do Flask, de orientação a objeto, a gente viu bastante. Tem alguns decoradores especiais que eu quero mostrar para vocês ainda, né, que eu ainda não usei com vocês, como, por exemplo, o Wet Class Method. Mas como eu acho assim, que assim, vocês se comportaram bem, eu gostei dos trabalhos, acho que vocês têm se dedicado, eu gostei dos grupos, né? Muito esforço, eu vi as coisas, eu vou dar para vocês, né? Alguns, não sei se alguns de vocês sabem, mas eu fundei um grupo na UFRJ que é o Analítica, né, que é uma equipe de ciência de dados na UFRJ, então eu vou mostrar para vocês, né, uma vez que eu fundei esse grupo, e ciência de dados é uma coisa que me interessa, que eu acho muito legal, né, eu vou mostrar para vocês, eu vou passar para vocês alguns recursos, coisas que, né, eu acho que são importantes para Data Science, né? Para quem não gosta de cálculo, ciência de dados é uma área de análise de dados, mas para quem não gosta de cálculo, existe um livro aqui, eu vou abrir a minha câmera excepcionalmente, né? Esse livro aqui, vocês estão vendo? Sim, sim. Esse aqui é o Data Science do Zero, é um livro muito bom para quem está querendo começar com análise de dados. Ele não é das principais bibliotecas, né? Mas ele explica os conceitos de estatística, de cálculo e outros desses conceitos de forma bastante simples, né? De bastante bem documentado. Então, mesmo se você não curtiu o cálculo, pode ser que, na verdade, a visão que te deram tenha sido uma visão muito ruim, tá? Então, já que vocês se comportaram direitinho, o que eu vou fazer com vocês, hoje eu vou mostrar um problema de análise de dados para vocês entenderem, tá? E virem como é que é esse processo de análise de dados, tá bom? Então, vamos nessa, vou começar aqui com vocês. Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela.
Estão vendo aqui o meu collab? Sim, sim. Sim, professor. Eu poderia só dar um pouquinho mais de zoom? Ah, isso. Ficou melhor. Obrigado. Eu vou crescer ainda a fonte aqui, porque eu acho que tá ruim. Tá? Ctrl mais. Melhorou? Melhorou. Ficou melhor agora. Tá. Então, olha só, eu vou mostrar. Então, o Google Colab, ele é muito interessante. Se eu estou abrindo a minha conta, eu pago uma conta do Google Drive, porque eu recebo muito e-mail. Então, eu pago uma conta do Google Drive de 100 GB. Para vocês terem noção, eu já estourei essa conta algumas vezes. Eu vou pegar agora uma conta de 200 GB. Mas vocês têm um e-mail da Poly. Não é que eu não tenha o e-mail da Poly, mas eu costumo colocar coisas pessoais no meu e-mail pessoal e coisas de trabalho no meu e-mail de trabalho, eu tento montar, né? Então, isso aqui vai ser uma brincadeira, né? Hoje vai ser uma aula, eu costumo dizer que é uma aula um pouco mais divertida. Uma aula mais divertida. Falando sobre análise de dados. Tá? Então, assim, é um assunto que eu gosto muito, né? Eu trabalho com internet das coisas, eu não falo só sobre análise de dados. Eu vou mostrar para vocês mais para o final das últimas aulas o MicroPython. Eu também vou combinar com vocês as datas dos trabalhos, mas provavelmente vai ser na primeira semana de junho, a entrega daqui a umas 2 semanas. Então, vocês já precisam começar a se mexer. Na primeira semana de junho, não, porque isso já seria semana que vem, né? Mas sem ser a semana que vem, a outra, porque aí já acaba o período, eu preciso lançar as notas de vocês, tá? Então, uma coisa que é muito legal, e vocês têm o Google Drive infinito por enquanto, existe uma biblioteca dentro do Google Colab, que é que é uma biblioteca para Python, que é o google.colab, e dentro dela eu posso importar o Google Drive. E eu posso montar o Google Drive na minha raiz. E o que ele vai pedir para mim é uma autenticação. Então, para que eu faço isso? Imagina que você quer começar a trabalhar com análise de dados, mas, por exemplo, a sua máquina não é uma máquina muito poderosa, né? Então, o que a gente vai fazer em relação se a sua máquina não é uma máquina muito poderosa? Na verdade, o que você vai fazer é usar esse conteúdo aqui do Google para você, né, poder utilizar. Então, a partir de agora, o que eu estou fazendo é salvando as coisas na minha pasta do Google. Então, com isso, você tem um elemento de análise de dados bem legal, né, que é o Google Colab, e você tem, né, o espaço na nuvem do... Eita, calma aí. Que o Google Drive te dá, e vocês têm. Então, a gente vai importar as bibliotecas mais comuns. Né? Quais são as bibliotecas mais comuns de análise de dados? O feijão com arroz do feijão com arroz. É o Pandas, que ele trabalha com análise, é o Seaborn, que é uma de gráfico, né? O NumPy, e o Matplotlib, que também faz gráficos. Tá? Então, essas são as bibliotecas que eu vou importar. E o que é muito legal, se você está querendo estudar análise de dados, né? É que você pode... Tem algumas bibliotecas... Tem uma biblioteca muito, muito especial, que é o scikit-learn. O scikit-learn, ele é uma biblioteca, né, para fazer ciência, para fazer aprendizado de máquina, que vocês não precisam saber agora o que é, mas é uma das áreas da inteligência artificial, quem um dia quiser trabalhar com isso. Só que o scikit-learn já vem com os datasets
prontos para ele. Então, eu posso criar um objeto, Boston, que vai carregar esse dataset dentro dele. Né? Esse dataset Boston, na verdade, o que ele tem são, né, os dados imobiliários da cidade de Boston num determinado ano. Então, eu posso carregar esse dataset. Aí eu posso vir aqui e dar um print Boston. Desk. Ou seja, na verdade, todo dataset da Scikit-learn tem esse atributo desk, que é uma descrição do dataset para a gente ver o que ele faz. Então, olha só, ele tem aqui a descrição das características que cada uma das colunas do dataset elas guardam para a gente. Então, quando o dataset ele é bem estruturado, o que não é a maior parte dos casos, né, ele vai ter essa questão aqui. Né? Até aqui tudo bem? Todos seguindo, todos acompanhando? Sim, professor. Sim. Valeu. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é transformar, né, vou criar um data frame. E o que é um data frame? É um elemento do Pandas que vai ser comum não só no Python, mas também no Julia. Julia é uma outra linguagem de ciência de dados, que ele vai receber como argumento os dados desse dataset do Boston, e ele vai organizar isso, e eu quero que as colunas sejam apresentadas como esses elementos aqui que eu coloquei aqui em cima, tá? Esses caras aqui. Então, eu vou criar esse dataset, e eu quero mostrar os primeiros elementos desse dataset. No datahead, ele mostra os 5 primeiros elementos do meu dataset. E aqui eu organizei pelas variáveis que eu botei aqui em cima, pela descrição. Então, nesse primeiro momento, o que eu vou ver aqui? Eu vou ver o que essas variáveis querem dizer. O que é crime? Crime é o crime per capita na cidade. Ou seja, onde eu vou ter qual é a relação do crime dentro da região que aquele imóvel está. Então, na verdade, o que eu vou começar a querer aqui é buscar esses elementos para trabalhar. Então, se eu quero salvar, se eu peguei esse dado de algum lugar, tipo, baixei da web, e eu quero salvar um elemento, eu posso salvar ele dentro de um CSV. Então, eu tenho um método, que é um método que eu não gostaria muito de usar, mas às vezes a gente usa, que é o data.csv. E eu vou criar um método aqui chamado data.csv. E aí, por exemplo, eu vou criar digamos que uma média dos valores. Vou salvar isso aqui no CSV primeiro. Ou seja, eu quero, na verdade, esse MEDV, ele é o valor médio de ocupação em termos de quantidade de dólares, né? Ou seja, na verdade, ele é uma taxa dos valores de aluguel. Então, eu quero organizar o meu dataset em função desse cara, né? Porque o que eu quero ver é o seguinte, olha, o quanto eu posso cobrar dos meus aluguéis. Então, o que eu faço aqui? Eu vou organizar o meu dataset em função do MEDV. Então, vocês vão ver que existe todo esse conjunto aqui de relações em função do MEDV. E agora, se eu quisesse, né, por exemplo, vocês vão aprender estatística, né? Mas existe um método aqui dentro do Python, que é o data.describe, que o que ele faz? Ele pega cada um desses atributos aqui e ele contabiliza. E dentro desses atributos ele vai dar a contagem, a média, o desvio padrão, o valor mínimo, a divisão em quartis, o valor máximo. Então você consegue saber, mais ou menos, ter uma noção de onde as coisas têm. Isso aqui é um mapa de estatísticas que você vai ter
na sua página. Então, isso é muito legal, isso é muito interessante, né? E é uma boa descrição, mas isso às vezes é um pouco difícil de ver. Então, tem um truque que a gente usa, principalmente para mostrar para cliente no primeiro momento, que é uma forma bem legal de vocês verem as coisas, que é o que a gente chama de Pandas Profiling. Eu vou mostrar para vocês. Qual é o endereço desse negócio? Vai demorar um pouquinho para instalar. E o que o Pandas Profile faz? Ele vai criar um descritor gráfico de cada um desses elementos aqui que a gente está querendo. Tá? Pessoal, já estou subindo os vídeos para o canal, tá? Bem aos pouquinhos. Já subi um vídeo hoje, já baixei alguns aqui para subir de novo. Então, a gente está subindo os vídeos para o canal, bem aos pouquinhos, para voltar. Então, aqui, vamos lá. Tá só, vamos ver se salva. Está junto. Isso. Ele travou aqui? Não, travou só lá. Olha aqui. Ai, ai. Calma aí que ele dá uma travada, galera. Talvez é porque eu tenha muitas abas abertas. Tadã. Tá, então vamos voltar lá. Então aqui. Fiz. Vou rodar aqui. Pronto, agora vai rodar. Lá. Construiu, beleza? Então vamos fazer o seguinte. From pandas profiling, import profile report, isso, perfeito. Então profile vai receber profile report com os dados que eu botei e o título, title, meu primeiro report, HTML. E olha só, uma sintaxe bem parecida com a do Flask, né? Onde eu vou colocar as coisas. Style. Full width. Então. Aí eu vou rodar isso aqui.
Pronto, aí gerei um relatório. Olha só, gerei um relatório bonitinho, com overview, com reprodução, com aquelas estatísticas descritivas, com o tamanho que ele ocupa na memória e com gráficos em tempo real, né, de todos os meus dados, né, e para serem analisados da forma que eu quiser analisar. Então, se você quer construir uma base de dados e mostrar para as pessoas o que está acontecendo, aqui você tem bastante material e, tipo assim, é um resultado bem bacana. Então, você pode pegar a correlação entre a criminalidade e o preço, a criminalidade e o preço, e ele vai mostrar para você a relação em tempo real da criminalidade e do preço. Ou seja, quanto a média dos trabalhos, ou seja, o preço vai diminuindo, né, conforme a criminalidade aumenta. Então, isso é uma relação interessante. Então, aqui eu tenho várias formas de fazer correlação de dados. Consigo ver se tem valores faltantes ou não, quais são as colunas. E, cara, então, assim, isso é um resultado bem legal para um negócio que, né, tem pouco. Ah, Cláudio, como é que eu salvo isso? Eu posso salvar isso para um arquivo HTML. Pronto, salvei para o arquivo HTML. Então, eu consigo fazer algumas coisas até mais legais, né? Eu tenho que fazer uma etapa de limpeza dos dados, né, para garantir que esses dados são bem limpos, mas não necessariamente isso é verdade. O Python também me deixa fazer isso, então eu posso verificar dentro dessa base de dados se, né, esses dados, né, são vazios, ou seja, se tem alguma coisa não preenchida, e eu quero descobrir quantos dados tem vazios, né, em cada uma das minhas linhas. Então, na verdade, o que eu vou dizer? Se tem dado vazio, e o somatório de todos os dados vazios no meu data frame. Ou seja, eu não tenho dados vazios na minha base. É muito comum, na verdade, que você tenha, né? A maior parte das bases de dados que eu lidei, elas são muito ruins, né? Bem ridículas, né, de forma geral. Então, esse Pandas Profile dá para a gente, né, uma visão, mas limpar os dados, mas ele só é útil quando os dados estão limpos, né? Então, se eu, por exemplo, quisesse fazer alguma das coisas que foram feitas ali na mão, né, eu posso fazer, por exemplo, o mapa de correlações. E ele vai ser correlações. Evita usar variável com nome, né, acento, tá, galera? Então, aqui, eu vou fazer a correlação de dados e vou salvar esse vetor em correlações, vou dizer que existe uma figura PLT e vou criar um heatmap, né, dentro desse elemento, ou seja, usando a biblioteca do Seaborn. Então, olha só, em algum momento eu consigo assim, e a annotation igual a true quer dizer que eu vou botar os meus eixos. Então, eu crio em tempo real uma imagem, né, que serve para mostrar quais dados têm correlação. O dado com ele mesmo tem alta correlação, quanto maior a correlação, mais fácil, mais vermelho fica. Então, assim, quanto mais vermelho, mais interessante eu tenho. Então, essa é uma forma também que eu tenho de analisar os dados de uma determinada base de dados e saber o que eu vou gastar meu tempo, né, olhando, né? Então, por exemplo, se eu sei que Indus, né, industrialização, tem uma correlação alta com crime, ou a idade tem uma correlação alta com crime, eu vou tentar entender o que está acontecendo. Eu vou tentar entender o que está acontecendo com essas bases de dados. O que está acontecendo nessa região que vai me permitir, né, ter essa visão diferenciada. Tá bom? Até aqui tudo bem? Estão acompanhando? Estão gostando? Isso é útil?
isso não é útil? Sim, tá legal. Isso é muito útil. Então, uma outra coisa, assim, para vocês verem como é que, né, tipo assim, quando eu aprendi FISESP, se eu tivesse conhecido algumas dessas coisas, eu teria querido morrer, né? Então, eu vou chamar uma outra biblioteca que é o Plotly, que é uma biblioteca que faz gráficos bonitos, né? Eu vou botar um scatterplot, ou seja, um gráfico de pontos, onde os dados que eu vou usar são dados, mas o eixo X vai ser da minha base essa variável RM e, né, o meu eixo Y vai ser dos dados a minha variável medv, né? E por que eu estou escolhendo RM? Porque a RM aqui com o medv tem uma correlação de 0,7, uma correlação bastante alta. Então, eu quero ver essa correlação aqui funcionando. Olha só que bonitinho esse gráfico aqui, ó. Mostra, né, essa curva direitinha subindo e a gente conseguindo ter uma noção de que isso se comporta de uma maneira bastante linear. Cláudio, eu não estou vendo a linearidade, você está fumando maconha estragada. Não, galera. Você tem uma linearidade aqui sim, tenham fé. É que a figura está um pouco distorcida, mas se vocês olharem aqui, esse caminho que os dados fazem, você tem aqui alguns outliers, e outliers são dados que não obedecem às regras, né? Então, você tem um crescimento, assim, conforme cresce a média dos aluguéis, o RM também cresce. Quem é RM, se a gente não souber quem é, a gente vem aqui sim e vê que RM é o número de quartos por domicílio, né? Então, faz sentido que quanto mais quartos eu tenha, maior o valor do aluguel. Faz sentido isso para vocês? Então, vamos explorar alguma outra coisa. Figura 2. Fazer a mesma coisa, só que com uma outra variável. Então, você já vê uma correlação negativa. E quem é LS-stat? A gente vem aqui, né? LS-stat é a porcentagem de pessoas de baixo poder aquisitivo, né? Ou seja, quanto maior o número de pessoas pobres, menor o aluguel, né? O que também faz sentido, né? Porque as pessoas têm que morar em algum lugar. E aí, só para vocês verem um terceiro exemplo de como as coisas não são muito bem comportadas, esse aqui você não vê uma correlação tão clara assim entre os dados. E o que é esse valor aqui? P-ratio, né? O PT ratio é a relação entre professor e aluno, tá? Quantos alunos tem por professor, e você vê que você não tem uma correlação tão clara disso com os aluguéis, né? Então a galera não está muito preocupada com ter escolas. Agora, se eu for comparar, por exemplo, esse mesmo cara aqui, só que em vez do valor do aluguel com o status social das pessoas, você vê, né, que já tem uma crescente aqui,
Então, você já começa a notar que quanto maior a educação, maior o nível social também. Quanto você tem maior essa relação professor e aluno, né, maior você vai ver esse nível social. Tá? Então, assim, quanto mais escolas, em geral, você está numa área que vai ser mais cara. Então, né, se eu quiser pegar, né, um único elemento, né, para analisar, por exemplo, RM, eu posso vir aqui, data.rm, que é um dos meus elementos, e dar o describe, em vez de dar o describe em todas as variáveis. E aí eu tenho a análise de uma única variável. E aí, se eu quiser agora analisar um histograma para ver quais são os elementos, né, mais comuns de uma determinada de um determinado, por exemplo, vou ver o número de quartos, assim, qual é o mais comum de ter número de quartos lá em Boston, né, das casas para alugar. Vou botar aqui quartos. Aqui é uma figura 4. Aqui CNFF. Create. Aqui vai criar. Create. List. What? É isso. Pronto, criei aqui um histograma do número de quartos. Ou seja, eu tenho maior concentração por volta de 6 quartos, por incrível, 5 quartos e uns quebrados, por incrível que pareça. Então, uma casa com os 5 quartos é o que vai ter, o que faz sentido, né? Se você considerar que os segundos andares podem ser quartos. Então, você vai ter quarto das crianças, quarto de casal, quarto de escritório, né? Agora, assim, se a gente for parar para pensar, isso é bem diferente da nossa realidade aqui no Brasil. Vocês concordam comigo? Concordo. Será que você não está considerando banheiros como quartos? Não. Rooms mesmos. Beleza. Não são cômodos. Não são cômodos. Eu entendi a pergunta, mas não são cômodos. São quartos mesmo. Né? Então, assim, se vocês quiserem outro tipo de gráfico, que eu nunca vi a graça desse gráfico, e olha que eu lido com estatística, que é o box plot, né? Eu posso vir aqui, data, eixo y, vai ser o número de... Então, aqui, mais um gráfico. Então, assim, hoje eu estou fazendo um monte de figurinha com vocês. Tá? Um monte de figurinha. Agora eu vou fazer a mesma coisa com os valores dos aluguéis. Né? Então, vou pegar aqui médio V. Eita, não sabe mais escrever. Describe. Pronto. Contei, fiz a média, o padrão, tudo isso da minha variável, né? Contei 506 registros, a média foi de 22, o desvio padrão de 9. Isso quer dizer que deve variar entre 13 e 30 e poucos. Agora eu posso ver aqui onde é que se concentra a maior parte dos aluguéis.
Aqui, pronto, consigo ter uma distribuição desses meus aluguéis, né, ao longo dos valores. Só que aquela média de 20, né, por volta de 20, vocês vão ver aqui a maior parte da concentração desses valores. Então, vocês conseguem ver que isso aqui não é exatamente simétrico. Ele tem uma distorçãozinha realizada, né, desses valores. Então, essas visões dão para a gente, né, bastante tranquilidade para poder ver para onde esses dados estão indo, né? Ou seja, uma das formas de eu ver essas medidas é o que a gente chama de assimetria, medida de assimetria, que vocês vão aprender isso em estatística, né? Mas é para você poder descobrir como calcular a assimetria, né? Porque que, na verdade, o que acontece é o seguinte, Cláudio, não é importante a gente saber calcular isso na mão? Cara, até né? Mas no mundo real, quando vocês forem trabalhar, o que eu preciso que vocês entendam é o que essas coisas querem dizer, entendeu? Então, por exemplo, aqui, importei a biblioteca SciPy. SciPy vem de Scientific Python. Dessa biblioteca, importei a biblioteca Stats, que é a biblioteca de estatística. Então, dentro da biblioteca Stats, tem uma metodologia que é Skill vem de Skillness, que é a simetria, ele calcula a simetria. Um valor de simetria superior a 1 quer dizer que o seu gráfico ele é extremamente assimétrico, ou seja, o que eu estou mostrando aqui não quer dizer que na mediana, que na metade, que na média do valor eu tenho a mesma quantidade de casas de um lado para o outro, ou seja, eu tenho um grande número de casas abaixo da média e um número pequeno de casos abaixo da média, então a densidade é diferente, entendeu? Então, é isso que a simetria dá para a gente. Particularmente, eu trabalhei bastante com a simetria durante os últimos anos, porque eu acho que é uma medida que mostra bastante coisas que a gente pode analisar. Então, uma outra forma da gente analisar isso mesmo é construir os histogramas, né? Histograma. Data. XC. E aqui eu vou mostrar para vocês, né, um histograma muito bem definido, um pouco diferente desse aqui, né, mas um pouquinho mais grossinho para que a gente possa, né, trabalhar, mostrar isso aqui sendo feito. Se eu quisesse ver isso como inteiro, né, como um número inteiro, eu poderia vir aqui e colocar o dado do número de quartos, né? Ou seja, porque não faz sentido eu ter o número de quartos como float, né? Então, aqui, quando eu dou data.info, ele diz que eu tenho 506 entradas. E aqui eu estou botando o meu número agora de quartos, o meu número de entradas como 506, mais, né, o número de... Calma aí, fiz alguma besteira aqui.
Não, estou aqui descrevendo, e aqui a descrição, né, o número de quartos, ele só pode ser 506, eu estou trabalhando isso com o número float, né? Nota que aqui estava todo mundo como float, agora eu tenho um número inteiro, só para mostrar que eu modifiquei a minha informação, tá? E agora eu quero classificar. Então, eu vou criar aqui um vetor categorias. Eu quero classificar o meu número de quartos. Ou seja, o número de quartos está na posição 1 do meu negócio. Se o valor e aí eu consigo, né, colocar o número de imóveis. Agora, um imóvel com menos de 4 quartos, ele é, né, pequeno. Então, vou criar aqui uma nova coluna, que eu vou chamar de categorias, que vai receber esse vetor categorias, e vou dar um data.info dos meus dados. E aqui, criei um novo tipo, categorias, né? Ou seja, eu posso adicionar informação à minha tabela de acordo com as minhas medições, e eu posso agora ver o seguinte, quantos dados de caras médios tem, quantos grandes e quantos pequenos. Ou seja, uma parte das coisas são de elementos mais médios. Então, se eu quisesse agora ver a média dos valores, né, por categoria, eu podia fazer. Vai. E agora eu posso tirar a média dos valores por categoria. Ou seja, você vê que entre um imóvel pequeno e um imóvel médio tem pouca diferença de valor do que em relação ao imóvel grande, na média, né? Então, talvez valha mais decidir você tá num imóvel de tamanho médio, tá? Então, olha só, gente, tudo isso aqui só a gente brincando com esse tipo de coisa, né?
Então, se eu quiser saber, né, mais ou menos, né, quais são os valores, né, que eu vou pagar num imóvel, se eu quiser fazer um primeiro, eu posso criar aqui um dicionário. Né? A gente criou poucos dicionários no curso, né? Vamos lá. Então, se eu quiser saber qual é o valor médio do imóvel de 3 quartos, eu criei uma funçãozinha que me retorna esse valor. Isso não é, né, problema. Se eu quiser ver quem são os maiores 16 valores, eu vou pegar aqui, né, data.nlargest. Ou seja, até os métodos são bastante idiotas, né? São bastante intuitivos de você ver quais são os valores. Pronto, eu achei os maiores valores de Medv também aqui. Se eu quiser agora utilizar realmente aprendizado de máquina para ver esse tipo de coisa, eu posso começar a fazer uma predição dos valores, né? Só que para isso eu preciso começar a trabalhar os meus dados. Então aqui eu vou criar dois eixos. Eu vou criar um eixo X, que ele vai ter os dados, né, deixa eu aqui abrir em outra aba. RAD, tax, então, eu vou tirar do meu eixo X todos esses caras aqui. Né? São os caras cuja correlação é baixa ou que eu tinha criado antes. No Y, eu vou colocar o data.medv, que é o que me interessa. Eu quero saber o que faz o meu valor do meu aluguel
crescer. Então, se eu venho aqui e dou um x.head, o que eu vou ver aqui é justamente uma nova base de dados. Tem criminalidade, indus, charge, nós, rooms, pt ratio e ls-stat. Ou seja, consegui o que eu queria. Se eu vier aqui e der um y.head, eu vou ver aqui só os valores de aluguel, e é o que eu queria. Então, eu vou usar aquele método scikit-learn, vou criar um cara chamado model selection, e eu vou importar desses caras aqui, import train test split. Tá? Já vou explicar o que esse cara faz. O que o train test split faz? Quando você vai treinar um modelo de aprendizagem de máquina, você tem 3 grupos diferentes. O grupo de treino, onde você vai treinar o teu modelo para ver se ele acerta. O conjunto de teste, para você ver com quem que os seus dados vão ser testados. Isso tem que ser feito de forma randômica. Né? Para que você não tenha que fazer isso, então vou botar aqui que eu tenho um x de treino, um x de teste, um y de treino, e um y, de teste, que vai receber, que são os caras que vão receber treino, teste, split, de x, y, teste. Ou seja, o tamanho do meu conjunto de teste é de 20% dos meus dados. A gente tem realmente que a maior parte dos dados vão ser para treino mesmo. State. Sim. Então, o que eu vou fazer aqui, né? X treino. Então, aqui, eu vou pegar um conjunto, eu vou dividir conjunto de treino, de teste e depois de avaliação. Então, do meu conjunto aqui, né, eu vou dizer que o meu x de treino, né, 400, vai ser 404. Então, se eu pegar esse x, se eu pegar o meu x de teste e ver o que tem dentro dele, eu vou ver que tem os valores tradicionais que eu coloquei. Ele é um candidato. Então, o que eu vou fazer para predizer? Eu vou ter vários métodos de predição. Né? Então, por exemplo, predição é um conjunto vazio, onde para i em x de teste, vou comparar o número de rooms, itens. Ou seja, eu vou, na verdade, tentar ir por todo o meu vetor, quartos, ou seja, na verdade, eu estou botando aqui, eu vou treinar o meu elemento baseado nas médias dos valores que eu tenho aqui. Cláudio, isso é uma boa medida? Não, eu já vou explicar para vocês de por que essa não é uma boa medida. Mas é suficiente porque a gente quer fazer. Então, na verdade, eu vou iterar sobre o vetor de teste, sobre o número de quartos, e vou classificar cada um desses quartos. Né? Vou dizer que a minha predição é baseado naqueles valores da média. Então, assim, dado aquele número de quartos, se é grande, médio ou pequeno, eu consigo dizer mais ou menos quanto você vai gastar. Tá? Então, na verdade, o que eu vou fazer a partir de agora é o seguinte. Eu vou criar um campo de resultados, um novo data frame,
ou seja, um novo vetor de fazer coisas. Vou, dentro desses resultados, vou criar um campo chamado valor real, que são os testes do y, né? Os valores do teste de y, né? Vou, dado o que vai vir, né? Os valores, né, do que eu estou buscando, eu vou criar aqui um valor de predições, que vai receber predição, que é aquele vetor lá em cima que eu coloquei. E eu vou botar aqui então, se eu olhar esse novo data frame, ele tem aqui o valor real e as predições. O valor real é o que? O meu MED-V, né? E o meu MED-V, né, tem as predições. Ou seja, aqui eu tenho para a gente ver o erro. Ou seja, quando é no valor grande, o valor real ele não erra tanto da média, né? Mas quando os valores vão ficando menores, vocês vão vendo que vai ter uma distância um pouquinho maior. Então, na verdade, eu sempre quero que a minha predição ela busque ajustar o valor real. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui, from sklearn, eu vou buscar uma equação linear, porque eu vi que muitos daqueles modelos, eles são modelos lineares. Não, vou dizer. Pronto. Então, o modelo recebe uma eu vou dizer que modelo fit x. Ou seja, eu vou usar para treinar realmente o meu x de treino e o meu y de treino. Então, vou dizer que o y de predito é igual modelo.predict x de teste. Então, eu vou fazer print. E aí, eu vou gerar uma série de valores para os meus elementos para testar. E aí, se eu quero ver se esses caras que eu testei, se eu bate com o valor real, eu posso vir aqui, ó, fazer aqui, from, sai aqui. Metrics. Importe escolha de erro. Aqui o erro é NP, SQRT. SQRT é raiz quadrada, tá, gente? Vocês notam que esse formato é bem parecido com o printf que vocês tinham lá no C, né? Mas esse formato é como se fosse o quê? Um span de erro? Não. Como assim? Esse formato, tipo assim, print 0, erro é format erro. Como assim um span de erro? Esse ponto format seria o quê? Tipo assim, se... Na verdade, lembra do porcentagem D, do C? É isso. Sim. Caraca, nossa. Pronto. E aqui eu tenho um erro de 5 dinheiros. Ou seja, a minha predição ela é muito boa. Então, eu consigo aqui importar uma biblioteca que diz o erro quadrático, ele pega os meus dados e compara o y de teste e o y do predito, né? Que eu predisse aqui, e tenta comparar o que tinha do real com o que tinha do predito. E a minha predição ela é até bastante boa, né? Por quê? Porque quando eu venho aqui e faço essa predição, a gente viu que esse cara aqui,
ele é bastante linear. E é por isso que o meu erro ele é pequeno. Pronto. Esse é o primeiro trabalho de ciência de dados que vocês viram do começo ao fim. Eu trabalhando com dataset super, super, super comum, super, super, super tranquilo, super, super, super interessante. Só para vocês terem um gostinho, né, eu vou mostrar aqui para vocês como é que isso é com uma rede neural. O que seria exatamente uma rede neural? Já vou falar para vocês. Pode ser que eu esteja pensando em uma coisa, mas, sei lá, outra coisa. Não, relaxa. Rede neural é um modelo, é uma técnica de aprendizado de máquina cujos dados eles aprendem com os próprios erros, né? E tem ganhado cada vez mais notoriedade por causa do Google, tá? O Google e o Facebook, quando você ouve falar de Deep Learning é o grande tchan do momento, é uma das coisas mais legais que tem surgido, né? Não é uma área que eu estudo intensamente, eu estudo uma sub-área disso, chamada aprendizado de máquina, microaprendizado de máquina, o Tiny Machine Learning, né? Que é exclusivo para... Exclusivo não, mas é melhor para dispositivos embarcados. Na verdade, eu vim de dispositivos embarcados. Então, a rede neural é como se fosse um if-else mais complexo. Na verdade é o seguinte, quando a gente programa entram dados, entram regras e sai um output. O que um modelo de aprendizado de máquina diz o seguinte, olha, eu tenho muitos dados porque esses dados surgiram para mim de algum lugar. Eu tenho muitos resultados porque esses resultados para mim surgiram em algum lugar. Agora, a partir dessa massa de dados, eu quero descobrir quais são as regras. E é isso que eu vou tentar fazer. Então, por exemplo, vou dar para vocês um exemplo bem bobo. Tá? Então, a biblioteca do Google que o Google fez é o TensorFlow. Eu podia usar tanto o TensorFlow como eu podia usar do PyTorch. Né? Então, PyTorch, quem gosta muito é o Facebook. Eu tenho um aluno meu que trabalha no Facebook e ele gosta muito do TensorFlow, é da galerinha do Google. Tá? Eu gosto muito do TensorFlow, né? Porque, na verdade, eu aprendi TensorFlow. Então, para você criar a sua rede neural, deixa eu ver se eu tenho aqui um slide. Estão vendo a minha tela? Sim. Vocês veem que tem muita aula aqui, né, gente? Então, calma aí, vocês vão ter que esperar um bocadinho. Introduction to Artificial Intelligence. Tá. Para quem que eu dei essa palestra? Foda-se. Não importa. LabNet. Não, LabNet é o meu laboratório. LabNet é o meu laboratório. Estão vendo minha tela? Tá. Então, assim, né? Qualquer computador. O que é inteligência artificial? Qualquer técnica que tente imitar o comportamento humano e tem sido estudado há muitos anos, né? Então, desde os anos 50, a gente já vem trabalhando com isso e hoje cada vez mais é importante. 3 níveis, é o Artificial Narrow, Artificial General e Artificial Super. Narrow Intelligence é o seguinte, você ser melhor do que uma tarefa específica, ou seja, uma torradeira que tenta aprender como você gosta da torrada, ou uma cafeteira que gosta de aprender quando você gosta de tomar café. A Artificial General Intelligence é uma inteligência que tenta ser parecida com o ser humano. Tá? E a Super Intelligence é Skynet, uma inteligência que seria melhor do que o ser humano em praticamente qualquer coisa. Né? A gente está muito aqui, nessa Narrow Intelligence, e tentando migrar para essa General Intelligence. A gente está nesse caminho, nesse meio ciclo. Né? Então, a gente usa para várias coisas. Esse aqui é a Nautilus, né? É o submarino da Nautilus. Eu também, além do Analítica, eu também trabalho com a galera da Nautilus. A Nautilus é uma equipe de competição que tem muita gente da SA, né, do controle e automação, que a gente faz robôs autônomos, e um dos robôs autônomos que a gente usa, que a gente faz é um submarino autônomo. Né? Então a gente usa IA para filtros de spam, essa é uma experiência que vocês têm no dia a dia, visão computacional, robótica, chatbots, reconhecimento de voz, tradução, jogos, assistentes pessoais e muitas outras coisas. Então, tradicionalmente, como é que é a programação que vocês aprenderam em Comp 1 e Comp 2? Entram regras, entram dados e tem respostas. No aprendizado de máquina, entram dados
entram respostas e vão sair regras. Então, é uma forma diferente de pensar a programação. Então, se você até agora não gostou de programar, pode simplesmente estar acontecendo que você está programando uma coisa diferente do que seria legal. Dentro desse campo de inteligência artificial, você tem um subcampo chamado aprendizado de máquina. Dentro do aprendizado de máquina, você tem o deep learning, que é um campo muito novo que as pessoas acham que é o máximo, né? E dentro desse campo, você tem o aprendizado que a gente diz como supervisionado, e o supervisionado e não supervisionado. Supervisionado, eu sei mais ou menos o que os dados querem dizer, e o não supervisionado eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo, né? Dentro do campo do supervisionado, eu vou ter as redes neurais, que elas funcionam com input, elas tentam fazer aproximações lineares numa camada escondida e sai um output. Quando a rede neural é simples, né, eu tenho só uma camada, mas quando eu falo em deep learning, eu falo uma rede com muitas camadas. E eu precisar, e assim, foram vários avanços do ponto de vista de tecnologia e da matemática para fazer com que isso fosse possível, né? Então tem uma série de conceitos interessantes, que é, por exemplo, por que vocês aprendem cálculo na graduação? Vocês aprendem cálculo na graduação, do meu ponto de vista, para que a gente possa entender o seguinte, né? Qual é o conceito? Na verdade, eu estou através de funções lineares, ou seja, de tangentes, e o que em cálculo 1 representa uma tangente? Vamos lá, galera. A derivada da função. Exatamente. Então, eu estou calculando uma série de primeiras derivadas para tangenciar. Só que eu tenho tantos neurônios e tantas primeiras derivadas que, na verdade, o que eu estou fazendo é traçando a curva através das tangentes. Então, eu vou buscar um elemento da curva que tem o meu custo mínimo. Então, vou traçar várias tangentes em pontos até achar o custo mínimo, né? É só isso que eu faço. O nome desse procedimento é chamado de gradiente descendente. Você faz isso num gráfico que é em 3D, né? Nesse daí. Exatamente. E aqui, né, o que pode acontecer nesse caso? Dependendo do formato da curva, né, eu posso ter um desempenho muito ruim, se eu tenho pouco... por exemplo, se eu tento fazer uma curva de alto grau, de baixa correlação, com um neurônio só, eu posso ter o que eu chamo de underfit. O ideal seria que eu fizesse o ótimo, né, o que prevesse o comportamento geral, e eu tenho o que eu chamo de overfit, que eu testei com tantos dados de um problema muito específico, que eu agora tenho um negócio que prevê só o meu conjunto de treino. Então, o ideal seria que a gente ficasse aqui, nem no underfit, nem no overfit. Né? Então, como é que eu faço isso? Eu tenho um dataset completo, eu vou dividir em conjunto de treino e de teste. O conjunto de treino eu vou dividir em treino e validação, e o conjunto de teste é um conjunto separado. Normalmente isso aqui tem 80% do valor, isso aqui tem 20% do número de dados. Mas isso é holístico, tá? Então, existem vários elementos para vocês começarem a estudar a ciência de dados. Eu costumo dizer para vocês que um pouquinho de cálculo e álgebra linear não mata ninguém, tá? Eu acho bem legal para vocês começarem. Um pouquinho de estatística, né? Um pouquinho de codificar, um pouquinho de leitura e Kaggle na veia de vocês. Várias bibliotecas, eu mostrei hoje para vocês o Scikit-learn e o TensorFlow, vou mostrar aí no TensorFlow, não acabei ainda lá, né? Mas tem vários elementos para vocês trabalhar, tá? Então, basicamente, é isso que é uma rede neural, e é isso que o TensorFlow faz. Ele diz o seguinte, aquelas camadas, né, que eu falei para vocês, ele deixa você criar de forma muito simples, né? Denso quer dizer que todos os nós se comunicam com todos os nós, mas eu vou criar a rede mais idiota do mundo. É uma rede que tem um nó de entrada e um nó de saída. Ou seja, eu vou tentar aproximar as coisas com uma única... Então aqui eu vou criar um exemplo bem simples.
devia ter posto isso aqui com... Isso aqui, eu vou dizer que isso aqui é y, por exemplo. Fácil de ver isso aqui, tá? Então, pode vir aqui e vou dar um model fit, porque esse aqui é meu conjunto de trash, de treino, né? Então, vou botar aqui x, s, y, s. Epochs é o número de vezes que eu vou treinar. Eu posso começar aqui com 1000 epochs. E depois, eu quero só testar isso aqui. Quero predizer o meu valor para 10. Está errado. 10. Tá. Então, se eu rodar isso aqui, ó, minha primeira rede neural. Ah, já fiz cagada? Sério mesmo? Layers. Então, ele testou e com 1000 execuções, 2x menos 1 por valor 10 devia dar 19, ele achou 18,999, então o erro dele é baixíssimo. Ah, Cláudio, mas isso aqui é uma rede muito idiota, né? Porque ele não devia dar um valor melhor? Ele até devia, né? Mas, né, eu fiz uma rede muito simples, né? E ele deu um valor muito próximo da realidade. Se eu considero isso um número inteiro, eu diria que isso aqui é 19, por exemplo. Então, eu poderia aplicar esse mesmo, né, esse mesmo, né, elemento dentro de um... Então, por que eu fiz isso aqui? Eu fiz de propósito, justamente para que vocês pudessem adaptar. Eu vou passar o notebook para vocês, para que vocês possam adaptar isso. Eita. Não, tô falando besteira aqui. Que vocês possam adaptar isso para o problema, né, que eu mostrei para vocês. Então, esse problema, eu tirei ele de um canal, né, no YouTube, né, que é o Minerando Dados, que é um canal que eu gosto muito. Eu vou botar para vocês lá no Classroom, né? E esse problema do Scikit-Learn eu tirei da documentação do Scikit-Learn, que é um dos primeiros exemplos que você tem de mostrar. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Com muito pouco, a gente já fez muita coisa. Com muito pouco conhecimento, né, que eu fui falando para vocês durante 1h e pouco, a gente consegue já ter bastante resultado. Muitos dos problemas do mundo real, eles não precisam de grandes soluções ou soluções bizarras que vão precisar de muito processamento. Muitos dos problemas do mundo real, eles só precisam de uma coisa, que você conheça o problema que você está tratando. Então, eu costumo dizer para os cientistas de dados que a primeira coisa que um cientista de dados ele deve ser capaz de fazer, né, é entender o problema que ele está lidando. Então, o primeiro passo é sempre você tentar entender o problema com o qual você está trabalhando, para que você possa, né, gerar resultados, para que você possa
trazer valor para o seu cliente. O que a gente tem que fazer toda vez que a gente faz alguma coisa é tentar trazer valor para o nosso cliente. Tá bom? Então, análise de dados é um campo muito legal, né? Eu vou passar para vocês aqui alguma bibliografia, eu posso botar também, né? O livro que eu mais gosto e que eu passei para o pessoal da analítica, quando eles começaram a estudar, é o Python para análise de dados. É um livro maravilhoso. E ele tem a versão dele no Colab. Gratuito. Cláudio, como assim? Ele tem a versão para ele dele do Colab gratuito. Isso é de verdade? São os autores que disponibilizaram. Deixa eu achar aqui para vocês. Aqui. Então, assim, todo esse processo já está aqui online, você já pode... Se você quiser hoje ler esse livro, eu recomendo, foi o que eu passei para o pessoal da Analítica, quando o primeiro grupo da Analítica se juntou, é uma das coisas que eu recomendo a vocês darem uma lida, é muito interessante para quem está querendo trabalhar, né? E tem mais coisas sobre o que eu mostrei aqui, muito mais coisas, é claro, por exemplo, aqui, só o capítulo de aprendizagem de máquina, Linear Regression, só uma delas, eu nem mostrei tudo de regressão linear, né? Então, acho que se você quer aprender bastante sobre ciência, esse é um bom livro, né? Para quem for gostar disso, tem esse aqui, o Deep Learning Book. Não sei se é para vocês agora, mas é legal que vocês possam aprender. Só que independente do que vocês façam na vida, né? Independente de vocês, eu acho que para o curso de vocês, entender o livro do Python para análise de dados pode dar para vocês uma vantagem em algumas coisas, né? Para vocês, né, poderem trabalhar, tá? Então, eu acho que é um bom material, é algo que eu tenho usado bastante, é bem legal, né? E eu acho que tem um baita valor agregado, é algo interessante. E para quem curtir esse lance, eu já falei para vocês isso aqui, só que o Kaggle, ele é um grande desafio, né, de análise de dados, um grande lugar de competição, inclusive que as pessoas podem, né, concorrer, né? E ele tem aqui no Kaggle os cursos do Kaggle para quem quiser aprender mais sobre análise de dados e Python. Tá? Então, tem aqui o curso de Python, que dura umas 7 horinhas, o curso de introdução ao aprendizado de máquina, que dura umas 3 horinhas, o curso de visualização de dados, que tem mais um pouquinho, e tem uma porrada de cursos para quem quiser começar, inclusive de processamento de linguagem natural, visão computacional, dados espaciais, deep learning, ética. Então, tem muita coisa legal para quem quiser começar com análise de dados. Eu super recomendo, né? Acho muito bacana o trabalho que essa galera faz e acho que vale muito a pena para a gente, né, que estiver querendo aqui começar. Tá? Então, pessoal, acho que por hoje é só. Acho que eu mostrei bastante coisa. Foi bom? Vocês gostaram? Né? Foi interessante? Posso fazer uma coisa dessa de novo? Aham, com certeza. Com um problema um pouco mais complicado? Porque esse problema aqui é feijão com arroz. Posso fazer com alguma coisa um pouco mais robusta da próxima vez. Tem uns problemas do Kaggle, a gente pode resolver. Pô, seria muito maneiro, professor. Então, assim, posso colocar isso para vocês, né, fazer isso com vocês numa próxima aula. E eu acho que é um dos usos de Python que é interessante. Já mostrei para vocês, né, como fazer. Então, para aqueles que querem... tem uma outra aqui, né, só para vocês... Flask, Machine Learning... Para vocês verem por que eu gosto tanto de Flask e como ele casa bem com o que a gente faz, né? Na verdade, o Flask é o framework favorito para você fazer o deploy, né, de modelos de aprendizado de máquina na nuvem. Então, você constrói um website em Flask, né, porque ele é mais flexível e você pode fazer o deploy das coisas de aprendizado de máquina usando o Flask, o que é uma coisa muito legal. Eu vou mostrar para vocês também, na próxima aula, um negócio chamado Streamlit, que é um outro framework que está conquistando o meu coração e que eu acho também que ele é muito fácil de trabalhar e vou mostrar para vocês algumas coisas. Tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês têm dúvidas, traumas, desilusões, esse é o momento de perguntar. Podem perguntar à vontade. Curiosidades sobre essa área de análise de dados, né? Esse é o meu dia a dia, é o que eu venho fazendo há bastante tempo. Né?
principalmente para essa questão de internet das coisas, sintam-se à vontade para perguntar qualquer coisa. E com analítica, e com o governo do Estado, e com sabe-se lá mais Deus quem. E sintam-se à vontade. Eu tenho uma dúvida bem basiquinha, rapidinho mesmo. Como é que eu pegaria um dado da database, já salvo na database, e printaria na tela? Como é que é? Tipo assim, pegar um dado já salvo na database e printar na tela. Deixa eu abrir aqui para a gente ver. Provavelmente você já explicou isso, eu na hora não devo prestar atenção. Tá, calma aí. Então, assim, por exemplo, eu vim aqui, peguei o database, eu peguei um banco de dados puro, tá? Que eu dei esse load Boston, que é um banco que já vem aqui da biblioteca do scikit-learn. Mas eu poderia pegar aqui criar um objeto banco, e eu posso dar um pd.read. Posso ler um CSV, ler um Excel, ler um HTML, ler um JSON, posso ler vários formatos de dados, ler um SQL, ler uma tabela, posso ver um monte de coisa e transportar isso para uma base, para um objeto pandas. Não sei se eu respondi. Tipo, tu respondeu, mas foi com a database do scikit-learn. Eu tô querendo perguntar mesmo da SQLite, sabe? Não, você pode vir aqui, dar um pd. Read SQL. Mas isso com sklearn e dataset, né? Isso. Ao invés de eu ter um banco de dados, eu coloco aqui uma tabela para eu ler. Entendeu? Eu exporto a tabela como se fosse um data frame. Aqui eu posso ler qualquer coisa. Eu posso ler um CSV, eu posso ler um monte de coisa. Aqui eu posso escolher ler um banco de dados que está no meu servidor. Sem problema nenhum. Entendeu? Peguei. Respondido ou não respondido? Respondido, sim, mas como é que fala? Com essa parte do código do sklearn database, dataset, sabe? Não entendi. Volta a fita. Não, eu tô querendo tipo assim, eu tenho meu código, saca? Uhum. Aí meu código tá mandando os dados para uma database do SQLite, sem ser com sklearn dataset, saca? Do database normal mesmo, do DB. Uhum. Aí eu tenho dados salvos nessa database do SQLite. Eu só queria printar esse dado que já tá salvo na tela. Então, eu vou dar PD. Sem ser PD, sem ser com sklearn, sabe? Entendi. Você quer realmente como se fosse SQL mesmo, Sim. né? Na verdade, eu vou receber uma variável, eu vou pegar uma query, vou receber uma variável, né? Query. E aí, né, na query eu vou transportar, entendeu? É porque eu posso fazer isso pelo SQL Alchemy, que aí eu exporto um objeto. Eu posso fazer isso por um banco de dados, onde eu faço a query e busco o dado no meu banco de dados, né? E exporto isso para uma variável, ou eu leio com data frame. Eu tenho várias possibilidades. Data frame? O que data frame? Esse PD. O PD vem do Pandas, e o Pandas, ele faz data frames. Calma aí. Antes que eu faça besteira aqui. Com carry eu usaria tipo carry filter by. Exatamente. Entendi. Ok. Eu uso. Foi, galerinha? Matou. Professor, eu tenho uma outra dúvida. Diga. Eu queria saber como é que faz para alterar o nome de uma coluna da base de dados. Por exemplo, você tem essas daí, o crime, que é o crime per capita, você tem essas outras. Eu queria saber como você faria para mudar esse nome de coluna. Para você ter uma coisa mais legível? Isso. Você copiaria o banco de dados e renomearia as colunas.
Qual seria o método para fazer isso? Tá, eu já faço aqui para você. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver aqui uma. Aqui. Tem aqui no data frame, eu tenho esse cara aqui que é o columns, né? Que seria, como eu botei aqui em cima, né? Os feature names, né? Então eu posso vir aqui no columns e botar o que eu quiser. Então, por exemplo, assim, crime, eu posso botar, tipo, crime, ZN, eu esqueci o que é, induz, tá, tipo, lero, e por aí vai. E aí, quando eu der esse comando, as colunas passam a ter esse nome. Foi? Só isso mesmo que faz? Só. Ah, então é tranquilo. Uhum. Era só isso mesmo, então. Obrigado, professor. Nada. Eu tive que parar aqui para dar uma olhada na documentação. Mais alguma coisa, pessoal? Professor, Diga. você pode tirar a dúvida sobre o trabalho? Claro. Ah, tá. Posso compartilhar aqui a tela? Claro, deixa eu tirar aqui a minha tela. Pode ir? Já estão vendo a minha tela? Tô vendo. É porque, tipo assim, a gente fez 2 usuários diferentes, né? Aham. Com os outros professores. E aí, no login, tá dando problema porque, tipo assim, quando a gente entra no site, ele não consegue diferenciar os dois, sabe? Aham. Aí a gente não sabe direito como fazer pra ele passar a diferenciar os dois. Tá, então, tipo assim, tem várias formas de você fazer isso. Você pode fazer um login único, né? E aí, na hora que você fizer o login, que você autentica o usuário e senha, beleza. Aí depois você vai fazer uma segunda consulta para definir qual tipo de usuário esse cara é. Ah, tá, entendi. E aí você faz um redirect vai fazer um redirect para as páginas desse usuário, entendeu? Então, tipo, depois que ele entra no login, os dois vão entrar na mesma página, e aí é essa página que vai dizer. Exatamente. Ah, tá, entendi. E se eu criasse um login diferente? Porque aqui eu tentei criar um para cada um, e, tipo, Sim. deu errado, assim. Na verdade, só vai fazer sentido você criar um login para cada um, diferente. Se, por exemplo, você pode ter uma visão de login de professor e login de aluno, mas aí faria sentido você ter bases diferentes para professor e para aluno. Se você está no mesmo banco, na mesma tabela, né, isso fica mais difícil de você ver, entendeu? Ah, sim, entendi. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Outra coisa que ele não tá fazendo é que, tipo assim, quando, por exemplo, eu fiz o cadastro e eu entrei no site. Aí eu quero adicionar uma disciplina. Aí, se eu adicionar uma disciplina na minha conta, quando outra pessoa acessa, ela vê a disciplina que eu adicionei, entendeu? Mesmo ela não tendo adicionado a mesma disciplina que eu. Ok. Então, calma aí, volta a fita aí que eu me perdi em algum momento. Tipo, se eu, por exemplo, faço meu cadastro e aí eu quero me inscrever em cálculo, por exemplo. Isso. Aí eu vou e me inscrevo em cálculo. Aí, por exemplo, a Fernanda também faz o cadastro dela e na hora que ela entra, é como se a matéria que eu me inscrevi aparecesse pra ela também. Tipo, se eu entrei primeiro e me inscrevi em cálculo, aí ela entra depois e aparece que ela está inscrita em cálculo também. Entendi. É porque, na verdade, vocês devem ter, tipo assim, uma inscrição única para todos os objetos. E não está associando isso
a um objeto, por exemplo, assim, é o que a gente chama de tabela estrangeira, né? Então, o que tem na tabela estrangeira? Né? A inscrição, ela tem que ser associada a um usuário. Normalmente, como é que a gente faz isso no banco do Siga, por exemplo? Eu associo a tua inscrição ao teu DRE. Então, eu tenho um DRE com inscrição para cálculo, um outro DRE com inscrição para cálculo também. Então, na verdade, eu tenho uma tabela de disciplinas, uma tabela de turmas e uma tabela de inscrições, né? Então, essas coisas são desassociadas, mas elas pegam informações de tabelas disjuntas. Eu posso até trazer alguma coisinha de banco de dados para a gente pensar um pouquinho mais sobre essas estruturas, que eu acho que é isso que está complicando um pouquinho vocês. Sim. A gente pode falar mais sobre isso. Tipo, isso não seria resolvido se eu fizesse associação com os bancos, com as classes, né? Não muito. Ah, tá, entendi. Não muito. Porque, na verdade, o problema é onde você guarda. Entendi. Entendeu? Sim. Então, beleza. Tá bom. Obrigada. Nada, que isso. Pessoal, mais alguma coisa? Então, eu vou assim, a gente termina o período no dia 12 de junho. Eu vou continuar mostrando coisas que eu acho interessantes do Python, coisas de programação para vocês nas próximas semanas, tá? Nas próximas 2 semanas, para que vocês vão dando uma melhorada nos trabalhos de vocês. Enquanto isso, acho que vai ser muito legal da gente seguir, né, trabalhando. Se vocês precisarem eu não vou dar, assim, eu só vou dar a prova final se realmente vocês precisarem, tá? Mas aí eu vou tratar isso caso a caso. Mas eu vou considerar as 2 avaliações, os 2 conjuntos de trabalhos entregues, ok? Então, assim, eu vou marcar com vocês a data, mas a data deve ser por volta do dia 10 de junho, do finalzinho, realmente, de junho, para que a gente possa... Né, mas eu vou marcar direitinho com vocês e coloco lá no Classroom. Eu estou subindo os vídeos, eu acabei de subir um dos vídeos para o canal, eu estou subindo eles por disciplina para tornar a minha vida menos difícil, então eu estou indo aos pouquinhos, né, para recuperar esse mês perdido e a gente ter essas coisas, tá bom? Então, pessoal, eu vou dar outra aula agora, então eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que tenha sido útil, tenha sido divertido, né? Vou tentar trazer mais conteúdos desses divertidos para vocês e eu vejo vocês na quinta-feira. Tenham todos uma ótima semana e espero que vocês se divirtam e se tiverem já no momento de fazer prova, que vocês tenham ótimas provas, ótimos trabalhos para vocês, tá bom? Forte abraço para todos e até a próxima. Obrigado, professor. Valeu, professor. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, pessoal.